Oi, gente, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre consistência. Se tem uma coisa que a gente precisa ter nessa vida é consistência. Consistência pra quê? Pra gente conseguir manter os nossos hábitos. Então, se a gente quer conseguir ser uma pessoa mais saudável, fazer atividade física, se alimentar melhor, se a gente quer conseguir levantar mais cedo, precisa de consistência. Se tu quer estudar para um concurso, né, tu precisa ter a consistência para manter os teus estudos todos os dias ou tantas vezes por semana para passar naquele concurso, consistência para guardar dinheiro e fazer uma viagem, para comprar o teu apartamento, consistência para fazer conteúdo no Instagram e fazer a tua marca crescer. Então, ela envolve diversas coisas na nossa vida, né? E quem não tem consistência nunca consegue tirar as suas coisas do papel, nunca consegue mudar a sua rotina. E hoje, então, a gente vai falar sobre como desenvolver a consistência, o que é necessário para que tu seja uma pessoa mais consistente. Então, eu quero te apresentar, primeiro de tudo, as 3 esferas da consistência. Eu elaborei essas 3 esferas, fiz um post lá no Instagram da Você Produtiva, porque são essas 3 coisas que estão conectadas e que vão te ajudar a ser uma pessoa consistente. Tu vai ver aqui a imagem na tela agora, e a primeira dessas esferas que a gente consegue ver é a clareza plena. O que seria ter clareza? Seria saber aonde tu quer chegar, saber o que tu quer. Então, sempre que tu vai ter um objetivo na tua vida, sempre que tu quer mudar algum hábito, tu precisa saber o porquê de estar fazendo aquilo ali. Tu precisa saber aonde tu quer chegar, que pessoa que tu vai se tornar ao fazer aquilo, que resultados que tu vai colher. Porque quando a gente faz algo sem ter um motivo, a gente acaba não se motivando para fazer aquilo ali, a gente acaba não tendo foco. Então, primeiro eu preciso saber, por que eu quero isso aqui? Aonde que eu quero chegar? Então, um exemplo que eu sempre dou, né, nas lives e nas aulas é fórmula de Bhaskara, né? Eu até hoje teve até uma seguidora que falou: eu uso fórmula de Bhaskara. Mas é muito raro a gente conhecer alguém que precisa usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, provavelmente, quando tu tava na escola, quando aprendeu a fórmula, né, eu tinha que usar, enfim, tu ou teus colegas ficavam falando: mas pra que eu tenho que aprender isso aqui? Eu nunca vou usar a Bhaskara na minha vida. Então, isso é um demonstrativo do porquê que a gente não ficava motivado pra fazer essas coisas, né? Porque a gente não via um porquê. Então, na nossa vida, tudo é assim, né? O ser humano precisa de um porquê. Então, se te falta clareza, muito provavelmente te falta consistência também. A segunda esfera é a esfera do comprometimento. E o comprometimento, ele envolve tu ser uma pessoa autorresponsável. Tu saber que as coisas dependem de ti. E tu não pode colocar a culpa nas circunstâncias externas por tu não ter comprometimento. Então, tu tem que dar um jeito de fazer as coisas e tu tem que realmente se levar a sério. Tu tem que honrar a tua palavra, honrar os teus compromissos. Se tu falou que tu ia estudar 1 hora por dia no final do dia, estuda. Se tu falou que tu ia fazer atividade física 3 vezes por semana, faça essa atividade física. Se tu falou que tu ia postar no Instagram de segunda a sexta-feira, posta, porque tu sabe que aquilo ali é importante, tu sabe que precisa ser feito, então tu se compromete e tu realmente realiza. E se tu fica sempre dizendo não, né, naqueles momentos que tu tem preguiça, que tu tem desânimo, cada vez mais o teu nível de comprometimento ele vai caindo, então tu começa a te auto-sabotar, tu pensa: eu não vou fazer mesmo, e aí tu não se compromete. Então a gente precisa realmente fazer aquilo que a gente faz, não ficar dependendo de outra pessoa para nos cobrar e nos falar o que a gente precisa fazer. E a terceira esfera é a esfera da ação contínua. Muitas pessoas ficam esperando aquele momento em que elas vão se sentir prontas, que elas vão se sentir animadas, ou sentir que tá tudo alinhado para elas começarem a fazer alguma coisa, sei lá, ir atrás de um objetivo ou mudar um hábito mesmo. E na verdade a gente precisa estar sempre se movendo, né? Claro que tem momentos em que a gente talvez não vai estar passando por uma fase legal, vai estar enfrentando algumas dificuldades, seja profissionalmente ou pessoalmente. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem problemas. Só que ficar assim constantemente, o tempo todo, não é uma coisa que vai te ajudar. A gente tem que se mexer, a gente não pode ficar parado esperando que as coisas caiam no nosso colo. Eu sempre falo, a vontade vem depois da ação. Então a gente tem que se mover para desenvolver essa consistência, para ter então esse compromisso forte com a gente mesmo, e essa ação contínua, ela vai te gerar progresso, né? Então a gente precisa ver que a gente está progredindo em vez de ficar parado. E além de gerar progresso, também vai te gerar autoconfiança, porque tu vai ver, poxa, olha só o que eu tô conseguindo fazer, o que eu tô construindo. Então essas 3 coisas, elas andam juntas para que tu possa ser uma pessoa
pessoa mais consistente. Mas e aí, agora falando sobre isso, o que tu precisa fazer então pra honrar essas 3 esferas, pra colocar elas em prática e realmente ter consistência? Primeiro de tudo, tu tem que parar de negociar contigo mesma. Essa é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo negocia consigo mesmo, só que a gente tem que tentar minimizar isso ao máximo para realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o que seria negociar consigo mesma? Sabe quando tu fala assim, eu vou na academia de manhã, né, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, tô indo pra academia. Tu pensa isso à noite, amanhã eu vou pra academia e tal. Chega de manhã, tu acorda, levanta da cama e aí tu fica pensando, será que eu vou pra academia? Acho que não preciso, já fui ontem. Não, mas eu posso ir na semana que vem. E assim por diante, tu tá negociando contigo. Então, algo que tu disse que ia fazer já não é mais um compromisso, agora passou a ser algo negociável. Então, tu tem que encarar aquilo que tu quer fazer, aquilo que tu sabe que precisa fazer, como um compromisso, né? Que nem se tu marcou de ir no médico. Tu não vai ligar pro médico e falar, mas eu não sei se eu tô afim de ir, eu tô com preguiça, eu posso ir na semana que vem. Não, tu marcou aquele compromisso, a não ser que tenha uma coisa muito, muito, muito importantíssima que te impeça de ir naquele compromisso, tu não vai. Mas tu não vai ficar negociando com ele pra ver se tu vai comparecer ou não. Faz isso contigo, leva as coisas como compromissos. Então para de negociar. Se tu decidiu que tu ia fazer uma coisa, já tá decidido. Se na noite anterior tu decidiu que no dia seguinte tu ia malhar, tu vai malhar. Se na noite anterior tu decidiu que tu ia levantar às 6 da manhã, tu vai levantar às 6 da manhã. E assim por diante. Pare de negociar. A segunda coisa que tu precisa fazer é elevar o teu nível de comprometimento. Então, isso que eu falei agora, né, o parar de negociar, já é uma coisa que vai elevar teu nível de comprometimento. Mas eu quero ir além. Eu quero que tu comece a anotar todas as coisas que tu diz que vai fazer, mas não faz. Quais são as desculpas que tu encontra para não fazer? Quais que são as dificuldades que tu enfrenta, as situações, as coisas que acontecem que te impedem de fazer aquilo ali, né? Que na verdade tu usa como justificativa. Tu tem que facilitar as coisas. Isso significa elevar o teu nível de comprometimento. Então, por exemplo, se tu quer começar a ir na academia todos os dias, tu pode marcar, né? Tem muita gente que tá fazendo online agora, né? Com um personal, tá fazendo aula em grupo, online, enfim. Tu pode marcar com uma amiga para vocês fazerem algo online. Então, tu vai estar elevando o teu nível de comprometimento, tu vai estar colocando uma segunda pessoa ali junto contigo, então tu vai realmente se comprometer, não é simplesmente deixar de ir. Não, tu tem um comprometimento com o teu professor e com a tua amiga. Isso significa elevar. Outra coisa que tu pode fazer, assumir um compromisso público com outras pessoas, podem ser pessoas próximas a ti ou até pessoas que às vezes não são próximas, mas que elas vão esperar que tu faça aquilo ali. Então, por exemplo, compromisso com pessoas próximas. Tu pode falar pros teus pais, pro teu marido, pro teu namorado, eu vou fazer tal coisa todos os dias em tal horário. Eu me comprometo toda sexta-feira vou estudar pro concurso tal, toda segunda, quarta e sexta. Todos os dias eu vou tirar um tempo pra organizar a casa. Vamos supor que tu é uma pessoa muito bagunceira e hoje tu sempre deixa isso pra depois. Então fala pra outras pessoas que tu vai fazer aquilo ali, porque aí não tem só mais relação contigo, mas também com elas. Uma forma de fazer um compromisso com pessoas que talvez não sejam tão próximas assim, tu pode até usar as redes sociais para isso. Então, se tu é uma pessoa que tem uma marca online e hoje tu não tá mantendo a consistência, tu pode falar para os seus seguidores que a partir de agora tu vai postar 3 vezes por semana, ou que tu vai postar todos os dias, que tu se compromete a postar pelo menos um Reels, um IGTV por semana e assim por diante. Porque aí tem aquelas pessoas que vão estar criando expectativas em cima do que tu falou e assim pode ser uma forma, né, que vai funcionar para tu elevar o teu nível de comprometimento e fazer aquilo que tu se propôs a fazer. A terceira coisa que tu deve fazer é começar a focar mais em repetição, em vez de focar em fazer as coisas perfeitamente. Então, às vezes tu fica pensando assim, eu vou começar a ler. Só que aí tu não tá acostumado a ler. E aí tu fica pensando naquelas pessoas que conseguem ler muito por mês, né? Por exemplo, eu já tô agora no meu 14º, 15º livro do ano. Eu tô lendo muito esse ano. Só que isso é um hábito que eu já tenho desde criança. Eu sempre fui muito incentivada a ler, eu sempre gostei de ler. Então, pra mim é mais fácil, eu leio mais rápido. E aí talvez chegue alguém aí que fica pensando, nossa, mas como assim? Ela lê, sei lá, 5 livros por mês? Eu não consigo nem ler um livro. Então eu nem vou ler.
sabe? Esse não deve ser o teu raciocínio. Tu não tem que focar em fazer um monte, em fazer que nem fulano faz. Tu tem que focar em repetição. O que isso significa? Leia 2 páginas por dia que seja, 5 páginas por dia. É assim que tu vai começar. Então tu não deve ficar pensando, mas eu preciso ler 20 páginas por dia para valer a pena. Não, não é sobre isso, é sobre a repetição. É sobre todos os dias o teu hábito de pegar o teu livro e fazer o que tu se comprometeu a fazer. Seja 2 páginas, seja 20 páginas, seja um capítulo inteiro, entende? Então é isso que vai te fazer ser mais consistente. Às vezes tu não consegue porque tu fica colocando expectativas demais, fica se cobrando demais e aí acaba não fazendo nada. A 4ª coisa que tu deve fazer para ter mais consistência é tornar as coisas mais fáceis para que tu não fique se sabotando. O que significa tornar as coisas mais fáceis? É aquilo que eu sempre falo, especialmente sobre criação de hábitos. Tu manter as coisas por perto. Então, se tu quer ter o hábito de se planejar e ser consistente com o teu planejamento, mantenha o teu planner ali à vista, já deixa ele aberto. Coloca um alarme para tu lembrar todos os dias de olhar o teu planner. Se tu é uma pessoa que hoje não costuma, assim, ao longo do dia acompanhar o teu planejamento, né? Planeja, mas não olha. Coloca alguns alarmes para despertar ao longo do dia. Não tem desculpas. Se tu quer ser consistente, tu tem que facilitar as coisas para ti. Se tu quer ir na academia logo depois que tu acorda, já deixa tua roupa pronta com a tua garrafinha, com a mochila que tu vai levar. Se tu quer produzir conteúdo pro Instagram com consistência, organiza um calendário de conteúdos, tem um lugar para anotar as tuas ideias. Isso significa facilitar. Então, às vezes, tu fica te sabotando porque tu dificulta as coisas, né? Tu quer comer menos doce, só que tu tem um monte de doce em casa e um monte de coisa na geladeira que não é saudável. Tu quer conseguir ficar menos tempo no celular, mas tu leva ele pra tudo que é lugar. Tu leva ele pro banheiro, tu leva ele pra cozinha, no local de trabalho, tu tá sempre com ele ali do lado, com as notificações ativadas, tá? Facilita, desativa as notificações, deixa o celular longe. Às vezes tu fica pensando, nossa, mas eu já ouvi isso, eu já tentei isso e não deu certo. São essas coisas simples que tu tá deixando de fazer, mas coisas que são essenciais, que na verdade fazem a diferença. Porque eu aplico tudo isso, tudo que eu tô falando aqui pra ti, e é assim que eu consigo ser consistente, ser mais produtiva e conseguir os resultados que eu quero. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha te trazido mais clareza sobre como ter consistência. Se tu gostou, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece que toda semana a gente tem vídeos novos pra te ajudar a ter uma vida ainda mais extraordinária. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.